Hoje à noite é um momento de culto que, na verdade, é organizado, né, pela MCM e na responsabilidade da administração da palavra, que, na verdade, seria o irmão Rogério. Mas o irmão Rogério viajou e chegou agora tarde. E eu já estávamos os dois estudando para que, se um não viesse, o outro pudesse estar aqui. A pedido do nosso pastor, nós precisamos mudar a quarta-feira. Nós trabalhamos com a última quarta-feira do mês, com um estudo da MCM, da revista Visão Missionária. Mas como o pastor precisou se ausentar nessa quarta-feira, ele passou para que nós puxássemos, então, a nossa data para o dia de hoje, e que o Senhor seja glorificado e exaltado. E nós sabemos que mudanças, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, não é assim? Tem gente que gosta de muitas mudanças. Tem gente que sonha com mudanças. Tem mulheres que até gostam de trocar os móveis da casa constantemente. Como os móveis de hoje são tão frágeis, quebram com muita facilidade. Mas, por ter móveis novos, também preferem não ligar tanto para poder, né, adquirir outros. E outras pessoas têm medo da mudança, porque, na verdade, a mudança causa, por muitas vezes, desajustes, causa, uma insegurança, quando você não entende ou não conhece, não sabe como vai funcionar algo. E o certo é que nós vivemos em uma sociedade que nós deitamos, dormimos e acordamos com as coisas diferentes. E depois parece que deitamos, dormimos e acordamos com as mesmas coisas. Nós estamos vivendo aquela época de mundo que é mais com efeito bumerangue, aquilo que vai e que volta, que vai e que volta o tempo inteiro. A moda é assim. E as coisas também são assim. E isso nos causa até um constrangimento e uma falta de interpretação bíblica quanto à pessoa do Senhor Jesus. Quanto à pessoa de Deus. Quem é Deus? Será que é o Deus que muda? Vamos ler alguns textos bíblicos e vamos começar com o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E nós vamos fazer essas leituras e depois nós estaremos falando desse tema. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda. E esse texto diz assim: Jesus Cristo, eu gostaria que todos nós falássemos, porque é um texto que todos nós conhecemos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós vamos também para o Salmo 102, versículo 27. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Agora só os irmãos. Isaías 54, 10. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso o que diz o Senhor, que tem amor por você. Amém? Bendito Deus, Santo e eterno Pai, como é bom saber que o teu amor é eterno. E a promessa da tua palavra diz que nunca acabará. O Senhor escolheu nos amar. E o Senhor não é Deus que muda, o Senhor é Deus eterno. E nesta noite, ó Pai, nos ensine a entender a tua palavra. Nos ensine a aprender do Senhor. Nos ensine a compreender que o Senhor é o Deus que está sempre da mesma forma. O Senhor nunca mudou e nunca vai mudar. Assim também é a tua palavra. Por isso que nós oramos e temos a certeza que podemos sempre estar com o Senhor. Porque nós mudamos, mas o Senhor não muda. É assim que oramos e agradecemos a Ti,
em nome de Jesus. O tema da nossa revista é Deus é Imutável. Foi feito pelo pastor da Igreja Batista Ágape, do Rio de Janeiro, William Rodrigues de Souza. Nesse estudo tão rico de palavras, onde nós vamos entender como precisamos também ter cuidado, porque hoje nós vivemos uma era também de vários pastores que são considerados pastores influencers, que são aqueles que influenciam com as suas formas de enxergar o mundo, ou misturar o mundo e achar que a Bíblia deve ser mudada. Hoje há uma discussão também em que a Bíblia é ultrapassada e que deveria ser repaginada, deveria ser mudada, e a Bíblia não pode ser mudada. E a Bíblia não pode ter uma nova roupagem. E a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, assim como Ele é única. É única, não pode haver nem sombra de dúvida no meu nem no seu coração. Ou nós cremos nisso, ou nós não servimos a Jesus. O único modelo, ou a única fonte que nós temos para conhecer a Deus, do jeito que Ele agiu, criou, entregou-se, a mesma coisa, nós aprendemos da mesma forma hoje e nos preparamos para o amanhã. Não o amanhã para vivermos aqui. Nosso preparo é todos os dias, como se todos os dias o Senhor fosse voltar. Porque se prepararmos para encontrar com Ele amanhã, pode ser que Ele venha hoje. Pode ser que seja essa noite. Então o preparo nosso é dentro da palavra, crendo que ela é verdade única e não tem variação de mudança, nem mesmo que venha a ter uma linguagem, não é uma linguagem atual, nova, feita pelos homens, mas a mensagem da Bíblia, ela é única, porque quem fez foi o Senhor. É a palavra do Senhor. É o que Ele falou e hoje nós seguimos e aprendemos. E alguns textos que eu gostaria também de compartilhar, é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17, para a nossa introdução. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do Senhor, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então, se o Senhor mudasse, o mundo seria escuro. Haveria uma escuridão que o homem jamais poderia dissipar. Então, tudo que é de bom, nós recebemos dele, vem do Deus que não muda. E isso é a certeza de vivermos sempre com o Senhor. Deus, ele não precisa do homem para ser Deus, e nós entendemos isso. Deus nunca vai precisar do homem para ele ser Deus. Agora, eu e você precisamos de Deus para sermos pessoas a cada dia, para mantermos essa condição nossa de seres viventes aqui e de seres eternos com Ele. Nós é quem precisamos dele. Eu não seria eu se não fosse o Senhor. Mas Ele continua sendo Ele, porque não depende de nada nosso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós cantamos, tudo que nós falamos, nada disso faz Deus crescer. Nada disso. Deus, Ele é sempre Deus. E uma das mais importantes doutrinas sobre Deus é a sua imutabilidade. Ele não é um ser mutável. Ele não é. Ele é um ser imutável. E como Ele é então conhecido? Como o Eterno. É assim que Deus é conhecido, como o Eterno. Se você for bem a observar, nós temos uma eternidade dada por Ele, porque da criação que Ele fez, a que Ele escolheu para compartilhar tudo dEle, ou parte dEle, fomos nós. Por isso que nós precisamos nos manter a cada dia diante dEle e ter essa certeza que se Ele não muda, aí nele eu posso confiar.
E a gente sabe disso. Porque Deus não muda, aí eu posso confiar. Como confiar nas pessoas se elas mudam? Se o tempo faz a gente mudar, se fisicamente a gente muda, se intelectualmente a gente muda, se historicamente a gente muda. Então, como a gente depositar confiança nos homens se os homens estão mudando todos os momentos? Homens criam ideologias e eles mesmos repugnam as suas próprias ideologias. A palavra, ela é única. Deus, ele nunca vai mudar a sua palavra. Ela é única. E ela serve para a nossa vida, para o nosso viver, o nosso crescimento. O homem, ele é inconstante, Deus é constante. O homem, ele é frágil, Deus é total. Deus é poder. Então veja quantas coisas a gente aprende para entender a imutabilidade de Deus. Uma outra coisa, a eternidade de Deus lhe garante coisas que não precisam de nós. A imutabilidade de Deus lhe garante não precisar de desenvolvimento. Nós precisamos. A imutabilidade de Deus lhe garante não precisar de aperfeiçoamento. Mas eu preciso me aperfeiçoar todos os dias. A imutabilidade de Deus não permite a ele crescimento. Ou seja, quando nós falamos de Deus, Deus cresce mais um pouquinho? Não. Importa que eu diminua para que ele cresça. A gente canta isso, não é? Mas há uma contradição quanto a isso. Se nós cantarmos só para dizer que ele cresça, o cântico ficaria errado. Mas está dizendo para que ele cresça em mim, para que ele me encha, para que ele me ensine, para que eu aprenda mais, para que eu veja que eu sou pequena e ele sobressai em mim. Esse crescimento é válido, mas não está crescendo a pessoa de Deus. Ele é mesmo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é incapaz. Talvez você possa imaginar assim, essa palavra incapaz seria apresentada, ou poderíamos dizer isso para uma pessoa tão sublime quanto a Deus, mas veja só, Deus é incapaz de mudar. Ele nunca vai querer mudá-lo, porque ele não precisa de mudanças. Seja para melhor ou pior, pois ele é completamente autossuficiente. E como a gente vê, né? A palavra autossuficiência corroendo o coração humano. Eu sou o bambambam, eu sou a melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus, ele é altamente, completamente autossuficiente. Mas eu não sou. Eu não sou. Apenas eu sou um ser frágil. Tão frágil que estamos aqui, mas a gente não sabe daqui para mais tarde quem estará. Por isso que nós precisamos voltar mais para o Senhor, entender mais a eternidade do Senhor. O autor, ele menciona a questão de que pode surgir em nossa mente textos bíblicos que colocam em xeque a afirmação do Jeremias 18, 6 ao 10. Olha o que o livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6, do 6 ao 10. Esse texto também é muito conhecido pela igreja. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? O que o oleiro faz com o barro? Machuca, massa, lapida, molda, forma. Depois não dá certo, ele faz o quê? Quebra. Joga no chão, pisa de novo, machuca, transforma todo de novo para formar em algo especial. Será que Deus não pode fazer isso também? Vocês estão nas minhas mãos. E aí? Saber que é machucado, que pode ser moldado, apertado. Será que todo mundo quer ficar na mão de Deus? Por que as pessoas muitas vezes não aguentam? Não é nem o bastão, não aguenta a vida de cristão. Porque é muito difícil, irmãos.
Todos os dias eu falar para mim mesma que eu não sou nada. Todos os dias eu saber que tem alguém que me corrige quando nenhum de vocês sabem. E como também não sei o que Ele faz com vocês. Todos os dias, quando acordamos, sentimos que somos menores ainda do que Ele. Todos os dias, quando acordamos, somos menores do que Deus, menores do que Deus. E todos os dias, quando acordamos, precisamos mais de Deus e mais de Deus. E sabemos que em muitos momentos Ele nos molda, nos amassa para nos tornar melhor. Ele não muda, mas eu sou mudada todos os dias. E o que Ele quer é que essa mudança minha seja uma mudança que, em primeiro lugar, Ele. Em primeiro lugar, Ele. Em tudo, Ele. E depois, eu. E depois, os outros. E nós precisamos entender isso, porque Ele diz: será que Ele não poderia fazer assim também com o povo de Israel? E hoje nós somos esse povo de Deus. Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No texto, continuando, no versículo 7, diz: e em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar, destruir qualquer nação ou reino. Poder dele. Continuando no 8, mas se essa nação ou esse reino abandonar sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Em algumas versões aí das Bíblias de vocês, que eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje, em algumas versões aí vai falar que ele se arrependerá. Mas aí a gente vai ver na revista qual é o teor desse arrependimento. Continuando no versículo 9, mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. E o 10, mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Qual é a condição da gente viver bem com Deus neste mundo? Obedecendo. Se eu não obedeço, já diz, a gente fala para as crianças, não é? Eu vou padecer. E eu vou padecer porque Deus se arrependeu como eu me arrependo? Essa versão não coloca arrependimento, mas o autor da revista vai trazer dois termos em hebraico, que esses dois termos vão nos ajudar a entender a seguinte pergunta: Deus se arrepende? E nós não podemos compreender Deus nesse aspecto, viu? Não podemos. Porque o que é arrependimento para nós humanos? O que é esse arrependimento? Eu me arrependo de uma coisa boa que eu fiz? Arrependimento para nós, seres humanos, está condicionado a uma coisa ruim. Então, vamos lá. Deus faz coisas ruins? Não. O texto que a gente leu, ele disse que se o povo obedecesse, obedecer, a gente sabe que é o dizer não para mim mesma, mesmo quando eu quero fazer algo e eu não posso fazer, porque eu tenho que prestar obediência a determinadas pessoas, ou a Ele, ao Senhor. Então, está condicionado a minha forma de amortecer os meus desejos para obedecer o comando de alguém. Isso é o obedecer. Mas quando nós vamos falar da questão arrependimento aí, arrependimento é sempre por algo que, humanamente falando, eu faço errado. E quando os textos de algumas versões aí apontam Deus como um ser que está em arrependimento, ou que se arrepende, vai mudar, não é essa mesma condição humana, não é. Porque Deus, ele não se arrepende de nada, porque tudo que Deus fez e faz é perfeito. Por isso que não podemos compreender totalmente a natureza de Deus, jamais. Nós não poderemos compreender a natureza de Deus, porque somos seres limitados. Nós somos assim, o tempo todo, limitados. Quando a gente consegue fazer isso aqui, a gente acaba se perdendo cá.
Então, nós somos assim. Basta a gente ver quanto até as coisas que mudam de lugar. E não, aqui não é falar dos homens ou mulheres que às vezes a gente fala, não, o homem ele não consegue fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas nós mulheres também, quando é algo que nós tiramos do lugar, a gente está acostumada, por exemplo, ligar a torneira o tempo inteiro. A gente vai na cozinha, liga a torneira, a gente lava os pratos, está ligando a torneira, está fazendo qualquer coisa, está ligando a torneira. Quando a torneira dá defeito que não pode ligar, o que acontece? A gente toda hora vai lá para ligar a torneira, toca a mão para ligar a torneira. Nós somos essas pessoas condicionadas a viver em ambientes que a gente organiza do nosso jeito. Quando desorganiza, a gente não sabe mais como agir. Mas Deus não age assim. Deus, Ele é Deus. Ele tem todo o comando perfeito. E do arrependimento e arrepender-se, nas versões bíblicas, são traduzidas a partir dessas duas palavras, que uma chama Naham. Naham é uma condição dada a essa palavra que a gente fala, Deus se arrependeu, como os textos bíblicos apontam, que significa voltasse e retornasse. Ou seja, a palavrinha Naham, que na revista vai trazer Nishan, mas é traduzida no grego, que eu estava tentando estudar um pouco disso ontem com um dos homens, um dos arqueólogos e um homem bíblico também, que eu gosto muito, e ele estava fazendo algumas traduções em hebraico. E a palavra é Naham, arrependimento de Deus, que não é o nosso. É chamado o arrependimento de Deus. E o nosso é Shufi, que na palavrinha escrita, se a gente não souber falar, vai falar chave. Mas é Shufi, que significa arrependimento do homem. Ou tornar-se, voltar novamente, observar o que errou e tentar consertar. Essa é a palavra usada para o arrependimento humano, Shufi. Mas para Deus é Naham, que não é um arrependimento por algo que Ele fez, mas é a condição que Ele me deu e eu falhei. Então eu não sou apta para fazer mais nada. Entendeu que Ele não se arrependeu? Quem se arrepende somos nós. É uma condição. E Ele não se arrependeu de ter... Lembra que o texto fala, e Deus se arrependeu, o texto lá de Gênesis. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não usa essa palavra, mas o homem foi o ser perfeito da criação dele, ele não errou. Essa é a palavra que usa para esse arrependimento, que a gente usa como se Deus arrependesse. Naham não é um arrependimento por erros de jeito nenhum. É tirar o homem da condição de exercer aquilo que ele fez perfeitamente, mas falhou. Essa é uma interpretação dos textos que trazem essa fala para nós a respeito de que Deus se arrepende quando Ele não precisa se arrepender, indicando o ato de se afastar do pecado e voltar-se para Deus. É a chufa que é a nossa forma de se arrepender, o arrependimento humano. O texto de Gênesis 6, 7 diz assim: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Outra palavra que entra em contradição também. São várias versões. As versões bíblicas são dos homens, mas a mensagem é de Deus. A essência da palavra é de Deus. Deus não é homem para se arrepender, nem filho de homem para chorar, e nem nada, né? Aí você pode falar, mas Jesus chorou. Mas que Jesus chorou? Quem foi que chorou? Jesus, homem. Jesus, homem, chorou. Era homem, estava na minha e na sua condição, chorou. Mas Jesus, o nosso eterno Senhor, jamais vai chorar. Ele é Deus, não muda. E
Êxodo 32, 14. Diz assim: então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. É o mesmo termo para a gente aplicar essa palavra grega Naham. Naham, ele mudou de ideia. Ele também não precisa mudar de ideia. A palavra está indicando aí um arrependimento e Deus, ele tirou a condição. O homem errou, recebeu o que estava prometido. O homem se consertou, retirou o que estava castigando o homem. A Bíblia inteira mostra isso para nós. Deus falava, não faça, o homem iria, fazia. Descia sobre ele todo o castigo que ele mesmo procurou. Ele obedecia, o Senhor retirava. E isso é uma condição que Deus deu para nós como humanos que somos. Nos arrepender, voltar e nos consertar. E a bênção dele continua e ele se estende a cada um de nós. Tem uma outra palavra que se traduz a isso tudo, que é a antropopatismo, que é uma atribuição de características humanas a elementos da natureza, como aí foi colocado no texto lá do Êxodo, aliás, do Gênesis, que vai falar sobre elementos da natureza, animais, divindade, a antropopatia. Ou seja, é um preceito teológico que enfatiza que Deus se expressou usando sentimentos humanos. Então, toda vez que você falar, Deus se arrepende, não. Essa palavra aí significa antropopatismo. É a palavra que indica que Deus, para me corrigir, Ele vai usar a expressão que eu uso. Arrependimento. Deus, para comunicar com o homem no Velho Testamento, quando ele mandava os anjos, como era que os anjos apareciam? Da mesma forma dos homens. Mas o anjo tem a mesma forma dos homens? Anjos têm a mesma forma de homens? Dizem que tem asinhas voando, retratam assim, mas a gente nem sabe. Os anjos apareciam, isso é um termo, antropopatismo. Ele se comunicava com o homem, com a mesma linguagem do homem. Porque se eles comunicassem diferente, o homem não iria entender. E Deus, por muitas vezes, ele usa a Bíblia escrita com termos, que é termos do homem, eu vou entender. Se eu chegasse aqui nessa noite, só falasse para vocês... Naham, o tempo inteiro, você iria saber que isso é um termo, arrependimento de Deus, palavra que ele usou para indicar algo que eu conheço e você conhece, que significa arrependimento, nós não iríamos entender. Por isso que é usado essas palavras que a gente... É claro que os hebreus iriam entender, viu, gente? Só que não entenderia seríamos nós aqui. Só é falar essa palavra para eles, eles vão entender, normal, porque é a língua deles. E essa outra palavra é exatamente demonstrando que, na verdade, é um termo teológico, que Deus usou sentimentos humanos, do sentimento, as palavras dos sentimentos humanos, para ele esclarecer o homem, ou mostrar para o homem, se o homem não obedece, ele vai padecer. E ele não vai padecer porque Deus se arrependeu, ele vai padecer porque ele errou. É só por isso. A imutabilidade fortalece a fé. Ou seja, irmãos, crer em um Deus que não existe, não armazena em nós uma fé. Lendo algumas conceitos, outros foram até manchetes sobre os deuses gregos. Eu li um dia e até ri que saiu uma manchete dizendo que foi encontrado alguns ossos de deuses gregos. Aí eu falei, mas como que ele morreu? Como pode? A mitologia vai além disso daí, né? E eu falei, coitado dos gregos, eram tantos, mas deve ser que ficaram alguns ainda, né? Mas a gente vê que
Se eu digo que um Deus X está passando por dificuldades, como a gente assiste e lê a vida desses deuses, que entram em guerra com outros, em discórdia, mostrando a instabilidade de poder, de crença, não vale a pena a gente ter fé nessas coisas. Não vale. Como a gente vai crer em algo que não dá para a gente um suporte eterno? Como a gente vai debruçar em crenças que falam hoje e amanhã já não existem mais? Como que a gente pode acreditar em entidades que dizem que faz tais coisas, mas quando faz, provoca o mal no outro? Deus, ele não tira uma enfermidade do corpo de alguém e coloca outra no lugar. Deus, ele não faz as coisas porque a forma como eu penso e como eu sou limitada. Deus é Deus, ele faz o que ele quer e não o que nós queremos. E muitas vezes nós oramos, Deus, eu quero que seja assim. Mas a gente erra quando a gente fala, contudo faça a tua vontade. Então você não pode orar. Se eu quero que ele faça assim, como ele pode fazer a vontade dele? Qual é a vontade dele? É a minha? Não é. Então a gente precisa até nisso observar. Precisamos ser mais constantes a respeito daquele que cremos, pois ele não muda e sua imutabilidade faz com que ele se destaca e nos faz lembrar da sua singularidade. Deus é singular, é único e jamais vai ser comparado a esse mundo de tantas crenças, de tantas orgias, de tanto achismo, de tanto não tem nada a ver, né? Como o pastor falou e na EBD também foi falado, lá na sala dos fundos. Não tem nada a ver. Para Deus não tem nada a ver eu viver uma vida de qualquer forma. Será que para Deus não tem nada a ver? A gente cai e se machuca muito quando a gente brinca com servir a Deus. A gente vai cair e vai se machucar muito. Queiramos que ao nos machucarmos, Ele possa lapidar como o oleiro fez, né? Para retornarmos melhores. Crer na instabilidade, na imutabilidade de Deus, pode nos fortalecer a fé. Texto de Jó 23, 13 e o 14. Que diz assim: Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Deus faz o que Ele quer. Deus não pode ser mandado por nós. Eu determino em nome de Jesus. Primeiro eu determino, ou eu peço ao Senhor com misericórdia, com muito temor, para que o Senhor tenha misericórdia e age nessa situação, segundo a vontade dEle, não segundo a minha. É por isso, amados irmãos, que todos nós sabemos que muitas pessoas falam que nós batistas, nós somos incrédulos, não acreditamos na ação do Espírito Santo. Nós acreditamos em toda a ação do Espírito Santo. Nós acreditamos em tudo que a palavra diz a respeito de Deus. Acreditamos que um Deus que pode, que um Deus que cura, que um Deus que liberta. Mas eu acredito que eu sou tão pequena que eu não tenho poder para determinar nada. Aí sim. A vontade dele é maior do que a nossa. E deve ser. E sempre será. A gente tem que entender que a vontade dele é maior do que a nossa. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo. E também realizará todos os outros planos. Porque nenhum dos seus projetos são frustrados. Nenhum. Deus, ele levará a sério e ele levará até o fim o que planejou para você e para mim. Deus, ele nunca vai mudar o projeto dele. O projeto dele, eu andei para um lado, andei para o outro, desviei do projeto dele, desviei do caminho dele, misericórdia, mas ele continua com o projeto e ele vai levar o projeto até o fim. Se de fato eu amo, eu retornarei, quebrantada para ser consertada.
Os planos do Criador não podem ser frustrados, diz em Isaías 14, 24 e 27. Deus tem a história em suas mãos. Nós temos, às vezes, as histórias no livro, né? A história no livro, né? A história nas provas, né, Zil? A história nas provas, mas a gente precisa entender que alguém que tem a história na mão, a vida de cada um aqui, está nas mãos do Senhor. Graças a Deus por isso, viu? Amém, irmãos? Amém. Não fica fora das mãos dele, não. Então, o Senhor Todo-Poderoso, ele jurou: vou fazer o que resolvi. Jurou aí é uma outra palavra, que é o antropopatismo. Ele usou palavras que é minha, que é sua, que é do contexto humano, para que a gente possa entender o que ele está falando conosco. Vou fazer o que resolvi, vou realizar o meu plano. Foi 24, e eu falei 24 e quanto, Beca? 27. O Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer isso. Haverá alguém que o faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá alguém que a faça baixar? Pode alguém impedir Deus fazer alguma coisa? É preciso ter muito amor e liberdade, não é? É preciso ter muito amor e liberdade com Deus, como foi Moisés. Se o Senhor não for comigo, também não irei, porque esse povo não é meu, é do Senhor. E aí Moisés dá para Deus toda uma liberdade de fazer aquilo que Moisés estava falando. Porque Moisés reconheceu a pequenez dele. Eu sou tão pequeno, esse povo não é meu. E se o Senhor não for comigo, como eu andarei? Se o Senhor não estiver conosco, como viveremos neste mundo? Se a gente for em um lugar e não convidar Deus para ir, como a gente vai passar pelos tropeços que nós encontraremos nesses lugares? É melhor sempre convidá-lo ao Senhor. Deus, ele tem a história em suas mãos, ele não é surpreendido por nada. Lembra que a gente se surpreende por tudo, né? Nossa, meu Deus, aconteceu isso, Ingrid? Meu Deus! E aí a gente se surpreende com tudo, né? Deus não surpreende por nada. Você acha que o erro da gente, Deus vai falar, como pode? Não. Deus não vai fazer nada. Deus sabe que eu erro. E Deus sabe ainda mais, viu? Que eu vou errar. O problema é que nós só sabemos que o outro errou depois que errou, não é assim? E Deus sabe que eu vou errar sem ainda eu ter errado. E aí é mais complicado, não é? Mas Ele é Deus. Por maior que sejam nossos desafios, não devemos esquecer que Deus tem o controle de tudo. Está passando por desafios, está passando por dificuldades, está passando por dor. Lembre de uma coisa: Deus será sempre com você. Ele te amparará, Ele te guardará e Ele te sustentará, pois Ele é Deus, nunca mudou. Ele também não muda de ideias em relação às suas promessas. Paulo, em suas palavras, ele já demonstrara lá em 2 Timóteo 2, 11 e 13, mesmo que sejamos infiéis ao Senhor, Ele permanece como? Fiel. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso, ou Ele não pode negar a si mesmo. Na outra versão, se não formos fiéis, então Cristo continua sendo fiel, porque Deus não pode negar a si mesmo. Quem nega a si mesmo somos nós. Vivemos em uma cultura em que hoje eu falo para a Rebeca uma coisa, amanhã eu já mudo. Não, mas eu falei, Rebeca, esquece o que eu falei. Deus nunca vai fazer isso, amados. Nunca vai fazer. Porque quem faz isso é quem nega a si mesmo. Nós negamos a nós mesmos. Nós negamos. Precisamos muito do Senhor. A fidelidade de Deus não está relacionada aos seres humanos, mas a si mesmo. Deus é fiel
Não porque o ser humano é fiel. Deus é fiel, porque a fidelidade dele é o retrato dele mesmo. Não é retrato do outro. Quer ver uma coisa? A fidelidade de Eliseu pode ser um retrato, a fidelidade como filho, tá? Pode ser o retrato dos pais. Os pais são fiéis, esse menino carrega a fidelidade dos pais. Tanto que é todo moldadinho. Chega na escola, tia, eu posso descer com o meu celular? Pode. Tia, eu posso pegar o celular para eu fazer a minha atividade? Pode. Eu posso devolver? Pode. E eu sempre falo para o pastor, aqui na igreja tem esse rapazinho, aquele rapazinho, a menina de rosa que não está aqui e umas outras crianças que, para mim, são exemplos no colégio. Mas exemplo de vida. E outra coisa, eu estou falando isso aqui, gera mais responsabilidade em vocês, viu? Com o Senhor. Porque servir a Deus é deixar o outro perceber quem nós somos. E vocês são assistidos todos os momentos. Por mim, não vai fazer nem muita diferença, né? Mas por outros, com certeza, irá. E, para a gente terminar, é porque Deus nos ama, é que Ele enviou seu Filho. Ele é Deus, Ele nunca mudou, mas Ele nos ama e enviou seu Filho. E porque Deus nos ama, é porque, aliás, Ele nos ama, Ele não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo. Todos nós sabemos que quando Jesus ressuscitou e estava em ascensão ao céu, Ele diz, importa que eu vá, para que o Consolador venha. Se o Consolador não viesse, estaríamos isolados neste mundo, ilhados neste mundo, sem saber para onde corrermos. Agora, uma coisa fica bem claro, sejamos fiéis ao Senhor, porque o Consolador um dia irá retornar. E quem vai nos socorrer? Somente o Senhor e a nossa fidelidade a Ele. É isso que vai. A minha obediência, a minha fidelidade é quem vai me ajudar a receber o amparo eterno dEle. É porque Deus nos ama, é que Jesus prometeu que voltaria. E para encerrarmos aqui, as últimas palavras que o autor, o pastor, fala, mas até a sua volta se concretizar, até sua volta se concretizar, Ele nos deu a igreja, onde os irmãos se ajudam mutuamente, onde somos consolados pelo seu Espírito e vivenciamos as suas misericórdias. Você, meu irmão, minha irmã, é alvo constante desse amor, que vai até as últimas consequências, para que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Lembre-se de que Ele não muda, e porque Ele não muda, é que podemos confiar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Porque a casa do Senhor não é isso aqui é apenas uma extensão. Para sempre. Que Deus nos abençoe e que o nome dele seja sempre glorificado através das nossas vidas. Que possamos também firmar nossa fé em alguém que nunca muda, nunca vai mudar e não tem sombra de variação.